Olá, seja bem-vindo ao canal Medicina Sem Mistério. No episódio de hoje, falaremos sobre a cloroquina e o seu uso no tratamento de pacientes com Covid-19 e por que muitos a defendem como um possível tratamento, enquanto outros a questionam, dizendo que não existe eficácia comprovada, além de ser perigosa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas, onde a pessoa, por não ter nenhum sintoma, por vezes nem mesmo sabe estar com o vírus, a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos ou possuir sintomas leves, parecidos com um resfriado comum. E cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias. E destes casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, necessitando, portanto, de respiradores mecânicos. Por ser uma doença nova, o Covid-19 não possui um tratamento e nem uma vacina, sendo que a comunidade médica e científica está correndo contra o tempo, procurando uma resposta a esse vírus, que tem se espalhado por todo o mundo e feito milhares de vítimas em diversos países. A pesquisa e lançamento de uma vacina nova, ou mesmo de um medicamento novo, leva muito tempo, pois necessita passar por diversas fases de testes para comprovar sua eficácia e também sua segurança, de forma que dificilmente poderemos contar com uma vacina em menos de um ano após o início de suas pesquisas. Por isso, quando surge uma doença nova, muitos pesquisadores procuram testar o uso e a eficácia de medicamentos já lançados e em uso para outras doenças, pois sua segurança e efeitos colaterais são mais conhecidos e estaria já à disposição para os pacientes nas farmácias e hospitais. A cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina, é um exemplo dessa situação. Um remédio já vendido há muitos anos para o tratamento de malária e doenças reumáticas como lúpus e artrite reumatoide, mas que hoje está sendo testada e amplamente usada para o tratamento em pacientes com Covid-19. A cloroquina, assim como outros medicamentos, demonstrou atividade in vitro contra o SARS-CoV-2, ou seja, em células genéricas cultivadas em laboratório do tipo Vero. Geralmente, o primeiro tipo de teste em uma investigação para saber se uma substância terá o efeito desejado no tratamento do vírus. Dito isso, é importante frisar que muitas das substâncias que demonstram efeito nessa fase falham quando testadas em animais e em ensaios clínicos com humanos. A polêmica sobre a cloroquina teve início em março, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em coletiva à imprensa, falou sobre a possibilidade de se, abre aspas, virar o jogo com o uso da substância. O presidente Trump citou na ocasião um estudo francês realizado em Marselha, onde a cloroquina teria sido testada em pacientes com sucesso. Desde então houve uma explosão do uso e prescrição do medicamento nos Estados Unidos e em todo o mundo. Tal estudo francês causou grande polêmica na comunidade científica, pois ele tinha problemas metodológicos graves, além de ter uma amostra de apenas 42 pacientes. Entre esses problemas, vale citar que os autores haviam retirado da análise, sem qualquer justificativa, 6 pacientes que haviam recebido hidroxicloroquina, de um total de 26, 3 dos quais haviam falecido, e um que havia sido encaminhado para a UTI. Devido às inúmeras críticas recebidas, a própria revista que havia publicado o artigo desculpou-se por tê-lo publicado, afirmando que ele não atingia os padrões técnicos mínimos necessários e prometeu investigar o trabalho. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, seguindo o entusiasmo do presidente americano,
também defendeu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, chegando a cogitá-la inclusive como uma promessa de alternativa a medidas de distanciamento social. Com tamanho furor provocado pelas declarações do presidente Trump, assim como do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a comunidade científica correu para realizar pesquisas dos mais diversos tipos para testar a eficácia e a segurança do uso dos remédios cloroquina e hidroxicloroquina no enfrentamento da doença Covid-19. Ao mesmo tempo, diversos hospitais pelo mundo e no Brasil adicionaram o uso das substâncias em seus protocolos de tratamento. Mas e agora? O que as últimas pesquisas têm dito sobre o uso da cloroquina? Já podemos saber com certeza se ela funciona para tratar os pacientes da Covid-19? Muitos já são os estudos publicados desde a declaração do presidente Trump. Nenhum ainda definitivo para comprovar ou descartar completamente o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Mas o que eles têm demonstrado em peso é a aparente ineficácia desses medicamentos no tratamento da doença causada pelo coronavírus. Por exemplo, em um estudo realizado em células in vitro e em animais, utilizando camundongos e macacos, foi confirmado o efeito antiviral da hidroxicloroquina em células genéricas do tipo Vero. Contudo, ao avaliar a ação da hidroxicloroquina em células do trato respiratório humano, o mesmo efeito não foi encontrado. Os autores também testaram a ação do fármaco isolado ou em combinação com a azitromicina em todas as fases do Covid-19 em animais. Na fase profilática, antes da infecção. Na fase inicial, no comecinho da infecção. Na fase intermediária, alguns dias após o início da infecção. Na fase grave, quando a doença está avançada e o pulmão comprometido. E não observaram redução da carga viral, nem melhora dos sintomas, nem do comprometimento pulmonar em nenhum caso, concluindo que testes em humanos com Covid-19 seriam dispensáveis. Mesmo assim, diversos estudos e ensaios clínicos em humanos seguem sendo publicados, como publicada na The New England Journal of Medicine, onde foram acompanhados 1.446 pacientes de Covid-19. A administração de hidroxicloroquina não foi associada à redução de morte ou de intubação. Em uma pesquisa publicada na Journal Association Medicine of America, um estudo observacional com 1.438 pacientes hospitalizados mostraram que o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina ou ambos não foi associada a mudança significativa na taxa de mortalidade intra-hospitalar. Embora mostre um desfecho importante, este estudo, como todo estudo observacional, apresenta limitações importantes. No entanto, a exemplo do estudo publicado na The New England, suas conclusões não foram alteradas após ajustes estatísticos para levar em consideração os potenciais vieses de indicação do tratamento. Defensores da cloroquina no Brasil, como o virologista Paolo Zanotto e a médica Nise Yamaguchi, defendem que o uso da cloroquina tem eficácia apenas quando administrada no início dos sintomas. Por isso, os estudos que citamos, entre outros, que analisaram o uso da substância em pacientes hospitalizados, não se aplicam. No entanto, apesar da defesa que fazem, já existem estudos que põem em xeque mesmo o uso da cloroquina em fases iniciais da doença. O próprio estudo que citamos, realizado em animais, já não mostrou melhora da carga viral, nem melhora da evolução da doença quando administrada substâncias em nenhuma fase da doença, inclusive as iniciais, e os em uso profilático, ou seja, preventivo. Todos evoluíram igual. Um estudo clínico randomizado realizado na China com 150 pacientes com casos leves a moderados de Covid-19, utilizando altas doses e um tratamento prolongado com hidroxicloroquina,
não mostrou melhor evolução dos pacientes tratados quando comparados aos não tratados. A frequência de eventos adversos foi maior em pacientes tratados com hidroxicloroquina. Outros estudos, com pacientes que usam cloroquina ou hidroxicloroquina de forma contínua, como portadores de doenças reumáticas, mostraram que a incidência de infecção por SARS-CoV-2 nessa população foi igual à da população geral, indicando que não tem eficácia no uso preventivo, para a tristeza do presidente Trump, que anunciou recentemente tomar com esse propósito. E por fim, um artigo publicado pela The Lancet realizou uma análise de registros multinacionais de mais de 96 mil pacientes, de mais de 600 hospitais em diversos países, onde quase 15 mil pacientes fizeram uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina sozinhos ou em associação com outros medicamentos, administrados em até 48 horas após o diagnóstico de Covid-19. E os outros 81 mil pacientes foram no grupo controle para a comparação. O que se observou foi que nenhum benefício pode ser associado ao uso dos medicamentos, sejam isolados, sejam associados a outros medicamentos como a azitromicina. Na verdade, os esquemas medicamentosos com cloroquina e hidroxicloroquina foram associados a uma menor sobrevida hospitalar e a um aumento de arritmias ventriculares. Vale ressaltar que nenhum desses estudos são definitivos, sendo que o melhor estudo possível para validar ou invalidar um medicamento é o ensaio clínico randomizado duplo cego, não sendo o caso de nenhuma das pesquisas citadas até agora. Mas como já deve ter se tornado claro a todos, hoje a evidência maior é que a cloroquina não tem eficácia no tratamento de Covid-19. Então por que ainda há os que defendem o uso? Bom, meus caros amigos, a questão se tornou política, de maneira que o sucesso do tratamento agora está associado a políticos que a defendem. E como tudo na política desperta paixões, hoje é tanto torcida contra quanto a favor do sucesso do medicamento. E por que muitos médicos continuam receitando? Os médicos não são obrigados a seguirem e se guiarem exclusivamente pelas últimas pesquisas. Eles têm autonomia de decidirem o tratamento do paciente de uma forma independente. Muitos seguem os protocolos estabelecidos onde trabalham. Outros fazem o que na medicina se chama de uso off-label dos remédios, que é receitar o medicamento um uso diferente do descrito na literatura. Mesmo conscientes das últimas pesquisas, eles podem preferir usar um medicamento que ele julgue trazer pouco risco para o paciente e o mesmo se sentir tratados. E por fim, a classe médica é um grupo bem heterogêneo de pessoas, cada um com seus vieses, preferências políticas, impressões pessoais próprias, de maneira que eles não estão imunes a seguirem a onda do momento, ou suas próprias impressões da qualidade do tratamento, ou mesmo acreditarem em seus pares, que defendem o uso do medicamento não comprovados, e reproduzir condutas sem avaliação criteriosa da origem delas. Concluindo, hoje ainda não temos evidência que a cloroquina tenha qualquer eficácia no tratamento de pacientes com Covid-19. Na verdade, nas últimas semanas, está se colecionando pesquisas que dizem exatamente o contrário. As pesquisas iniciais que indicavam sua ação no vírus, que eram muito limitadas e com problemas metodológicos sérios, gerou uma empolgação na população por motivos políticos, já que presidentes sabidamente polêmicos levou a questão ao grande público. De maneira que hoje veremos a polarização persistir ainda por muito tempo, mesmo com as pesquisas avançando rapidamente para uma conclusão, que infelizmente, ao que tudo indica, não vai virar a mesa da situação desesperadora da pandemia global atual.